você possa surpreender o paciente no processo de coleta de provas, etc, etc. E a prisão preventiva é quando o paciente está trabalhando para evitar a execução da lei penal, ameaçando de se evadir do país, por exemplo, ou coagindo testemunhas ou destruindo provas. Portanto, não me parece, e eu li, né, me deu o trabalho de ler, né, todo o despacho interlocutório do juiz Bretas, não me parece que haja sustentação nisso. Né? Não me parece que haja sustentação nisso. Não me parece que houve nenhuma inovação. Quero dizer, claro, que o Michel Temer merece ser condenado e preso. O Michel Temer é um velho corrupto brasileiro. Um velho corrupto. Ele roubava no Porto de Santos, roubou, enfim, em muitas ocasiões. Era o presidente do PMDB porque se propôs a fazer esse papel sujo de achacar a quem pudesse, usou esse coronel como braço operacional para a parte que ele subtraiu para si mesmo, usou aquele sócio dele, o advogado sócio dele em São Paulo, para aquela parte que ele também usou para subtrair dessa montanha de dinheiro para si mesmo, fazia o jogo do Eduardo Cunha na cara da freguesia. Todas as medidas provisórias, quantas vezes eu já não denunciei isso na época? Todas as medidas provisórias que o Lula mandava para o parlamento, o Michel Temer destacava o Eduardo Cunha, as que envolvessem interesse econômico. E o Eduardo Cunha, em todas, sem faltar nenhuma, enxertava o que a gente chama lá na gíria parlamentar de jabuti. Assuntos impertinentes, estranhos, contra a propina. Por exemplo, numa delas, é público o debate, foi a ocasião em que eu chamei o doido de ladrão, não é? O Eduardo Cunha criou uma emenda provisória que não tinha nada a ver com o assunto, que devolvia um crédito de tributos pagos em exportação, que importava numa lesão aos cofres públicos de 86 bilhões de reais. E isso é subornado pela Fiesp. O lobista da Fiesp estava lá dentro, de gravata amarela. E tudo isso eu apontei, está nos anais da Câmara e tal. É evidente que as pessoas no Brasil, na elite, usam e abusam das suas conveniências. A moral da nossa elite é muito seletiva e oportunista, né? Mas eu tenho essa linha de coerência. Isto dito, ou seja, que ele merece ser condenado e preso, eu não tenho a menor dúvida, esta prisão, na forma como foi feita, é flagrantemente ilegal. Afronta a justiça, afronta o direito. E eu temo que possa ser um expediente, né, para confrontar o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal. Ainda temo, não estou afirmando, mas pelo tempo agora, não pela forma, havia ali uma confrontação, né, entre o presidente da Câmara e o Sérgio Moro, e há uma clara confrontação que divide em 6-5 o Supremo Tribunal Federal, e o Gilmar Mendes, que é um polemicíssimo magistrado, está na alça de mira desta prisão porque é a ele que cabe apreciar os recursos da Lava Jato no Rio de Janeiro. Portanto, o Gilmar Mendes está de duas uma, ou cumpre o direito e arrosta mais uma explosiva impopularidade, né? Como já fez soltando os baratas, já fez soltando, enfim, lamentavelmente acobertando, né, o rixa, uma série de coisas, ou vai violentar, para aqueles que sabemos ler o direito, vai violentar a sua boa tradição de jurista, que isso ele é. Essa troca de rusgas entre o Maia e o Moro, na sua avaliação, ajudou a catalisar essa fase da operação, como se especulou? Não dá para afirmar ainda pela data da sentença. Da sentença não, do despacho interlocutório. Porque consta, eu preciso apreciar ainda, de que ela teria sido assinada antes dessa troca de rusgas pública, um dia antes. Né? Se for a data, eu sou um bom investigador, a data elimina essa coisa, a não ser que haja aí uma parte de um iceberg abaixo da ponta visível que a gente não conhece ainda. E isso é muito típico da conduta do Moro, que é um exibicionista quando lhe convém, mas joga com uma clandestinidade inescrupulosa também quando lhe convém. Certo. O que o senhor acha dessa questão aí envolvendo a fundação da Lava Jato? Isso é uma aberração completa. Os meninos passaram qualquer conta, né? Qualquer irrazoabilidade, afronta rigorosamente a decência, afronta a norma, afronta a lei, cria um Estado paralelo. É bem sintomático do overabuso
com que eles têm se comportado de uns tempos para cá. Você não acha que já tem um Estado paralelo lá? Há um processo de desagregação da República em marcha no Brasil. Isso sem nenhuma dúvida. E que isso pode chegar aonde? Confusão. Eu já tenho dito em alguns textos meus recentemente, porque infelizmente, antes de uma força nova se organizar, e a única que está organizada hoje é claramente um esforço de construir uma hegemonia militar no processo político nacional brasileiro, que em si já é uma grave impertinência que não vai dar certo, não daria certo. Daqui até lá eu prevejo com muita dor, muita confusão para o povo brasileiro. Muita confusão. O senhor vê o Moro candidato a presidente da República? Não. Menos porque ele não tem uma ambição desmedida e mais porque daqui até lá ele estará torrado, não é só queimado. Não. Ciro, essas perguntas eu vou aproveitar para a Agência F. Fica absolutamente Depois eu quero te fazer mais algumas, só nós dois, para a época, tá? Mas não cansa não, porque são umas 15 perguntas. Vou fazer um debate agora aqui de 1 hora, 2 horas. Tá? Obrigado. Um abraço. O que é novidade hoje, na sua opinião, em relação à política? Novidade única na história que eu conheço do Brasil, e já são lá quase 40 anos de militância, é a erosão hiperveloz do capital político do presidente eleito. Nunca houve isso na história brasileira. Porque o presidencialismo brasileiro, ele tem uma contradição insuperável. E é que o parlamento brasileiro, e eu sei bem por que razão isso aconteceu, detém o monopólio do desenho institucional, mas não tem nenhuma responsabilidade com a institucionalidade que desenha. Ou seja, pode aumentar imposto, pode aumentar a despesa, diminuir receita à vontade, porque não tem nenhuma responsabilidade com o produto, com o resultado disso, que é responsabilidade exclusiva do Executivo, que não tem a potência institucional de marcar o desenho institucional. E há, de tempos em tempos, na sequência das eleições ou na constituição de novos governos, inclusive, por exemplo, o Michel Temer teve essa vênia, ali uma porta excepcional de 6 meses. Às vezes o Fernando Henrique, por exemplo, por causa do real, o Lula, por causa do apelo carismático dele, alargou isso para 1 ano. Prazo no qual as primeiras iniciativas que personificam o governo são tomadas e o desenho, posicionamento é tomado, e aí você escapa ou não daquela equação trágica do desmonte precoce da autoridade do presidente. Mesmo o Collor viveu com muito mais longevidade isso. Eu nunca vi um presidente da República, nunca vi, não houve, porque não é que eu nunca vi. Eu sou estudioso da história brasileira, nunca houve, né, uma deterioração tão complexa e tão veloz desse capital político de um presidente da República quanto eu estou assistindo hoje. Por que o senhor atribui isso? Falta de projeto, falta de compreensão do tamanho do problema brasileiro e muito, muito prevalente, sobretudo, muito despreparo do presidente Jair Bolsonaro. É um despreparo, assim, chocante. Quer dizer, um presidente da República, em pleno carnaval, né, postar cenas escatológicas para denunciar como uma espécie de vingancinha pueril, né, os gritos dos foliões que o distrataram pelas ruas do Brasil no carnaval, é de uma imbecilidade, de um despreparo, de um desconhecimento de causa, sabe? Que eu conheço ele, o Bolsonaro é um imbecil, lamentavelmente, assim, na acepção mesma da palavra. Não estou usando isso como palavrão, estou usando clinicamente, essa palavra tem uma definição, e é o que ele é. O senhor acha que nós caminhamos para um governo que vai se esfacelando aí? Confusão. Lamentavelmente, o que eu consigo visualizar é confusão. Por exemplo, a reforma da Previdência, do jeito que foi desenhada, na minha experiência, não passa em nenhuma hipótese. Terá dito o Paulo Guedes que, se não passa, ele cai fora. Sim. Qual é o louco de algum nível que vai aceitar substituir o Paulo Guedes na sequência já de uma evidência de que o governo nem sequer tem capacidade de interlocução com o Congresso Nacional, que é extraordinariamente majoritário de conservador e que tem afinidade teórica remota com a agenda conservadora. E aí lá se vai. E o problema brasileiro é muito grave, 130 bilhões de reais de déficit primário, 5 trilhões e 600 bilhões de reais de dívida pública, dos quais 26% vence em 4 dias. Nenhum teórico do mundo sabe o que é isso.
porque não existe esse precedente na história da humanidade. Como assim vence em 4 dias? 4 dias. Qual parte você não entendeu? Daqui a 4 dias? Daqui a 4 dias, evidentemente, nós estamos em déficit primário, nós temos que rolar isso. Aí sabe como é que está acontecendo? O Tesouro já não consegue mais rolar. Resultado, inventaram um exotismo no Brasil, que são as chamadas operações compromissadas do Banco Central, que já são 26% da dívida pública brasileira, e o Banco Central, que não tem direito de emissão de títulos, manipula títulos do Tesouro clandestinamente com essas tais operações compromissadas. O senhor está dizendo que isso... Fraude. Posso entender isso como uma pedalada? Fraude, pedalada é eufemismo, mas já vem de trás. Vem de onde? Já vem de trás, Michel Temer e Dilma. Uma continuação, então. Não, a Dilma foi pedalada fiscal. Sim. Isso daqui nós estamos falando de uma pedalada monetária. E patrimonial, sob o ponto de vista de gestão de dívida. Qualquer país do mundo isso é crime. Qualquer país do mundo isso é crime. Porque subtrai do controle do Congresso Nacional a gestão da dívida pública. Se votarem, por exemplo, a independência do Banco Central, como estão propondo votar, como ficaria esse tipo de questão, por exemplo? Boa pergunta. Porque para votar isso, teriam que atribuir ao Banco Central a faculdade de emissão de títulos. Que hoje na Constituição brasileira ele não tem essa faculdade. O Banco Central administra, para fins de política monetária, títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Entendo. Operação compromissada aqui na Espanha existe. E qual é a razão pela qual, aqui na Espanha, quer dizer, no mundo inteiro existe? Qual é a razão? É para momentos absolutamente conjunturais de liquidez, de desequilíbrio de liquidez. Então, o Santander não recebeu um papel de 100 milhões de euros e descasou ali seu balanço do dia. Então, ele liga para o HSBC e pede 100 milhões e essa operação é que chama compromissada porque ela é casada por 48 horas, 24 horas, 3 dias, correto, para voltar, para pagar, e o juro costuma ser um pouco mais alto. Isso para resolver por liquidez. No mundo inteiro isso corresponde a 1%, 2%, olhe lá, 3% da dívida do meio circulante. No Brasil, 26%.